Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo aqui essa live agora para convidar vocês para um grandioso culto que vai ter aqui hoje na Israel e também para deixar um versículo para meditação dos irmãos, né? Vamos esperar alguns irmãos entrar aí ao vivo. Tá eu aqui, o amado irmão Luiz aqui, irmão Luiz Fernando. Dá paz do Senhor, Luiz? Paz do Senhor, irmãos. Vocês todos que estão no Facebook do pastor, sejam bem-vindos aqui a essa live. Que Deus possa falar o coração de cada um através da palavra que vamos estar trazendo aqui para o coração de vocês. Já entrou alguns ali, já entrou 3. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus com você aí que está aí assistindo aí ao vivo aí nesse momento, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura, eu mais o Luiz, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 33, que está registrado assim, presta atenção, ó. Busca primeiro, ou seja, mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outra tradução fala assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o que nós entendemos nessa palavra? Nós entendemos que os evangelistas, o Evangelho de Jesus Cristo, ele está pedindo para nós, a humanidade, o povo, buscar primeiro o reino de Deus, né? E nós entendemos que a Bíblia ela fala assim de alguns tipos de reino. Tem um reino humano aqui, tem os reis dessa terra, aí tem o reino dos céus e também tem o reino de Deus, que nós entendemos se tratar da casa do Senhor, da igreja, do povo, né? Do local onde nós se reunimos para adorar o nome do Senhor. Então, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se nós percebemos aqui, Luiz, é uma promessa condicionada, né? A condição é: busca primeiro o reino de Deus, né? Não é uma promessa incondicional, é uma promessa condicionada, condicional. Ela está condicionada. O Senhor Jesus fala para nós assim: busca primeiro o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é uma promessa condicionada. Se a igreja buscar, se você que está assistindo aí, buscar o reino de Deus e a sua justiça, as duas coisas, né? As demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, além de passar aqui para convidar você também para daqui a pouco mais, às 8 horas da noite, daqui a 3 horas, estar aqui conosco na Igreja de Israel, adorando a Deus, né? Não é breganhando com Deus, não é vindo aqui, vem aqui porque você vai receber a tua casa própria, né? Vem aqui porque você vai receber isso, não, né? Nós vimos a casa do Senhor, nós se reunimos para adorar o Senhor, não por causa daquilo que das nossas vidas. A gente não vem para a casa do Senhor pelo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Pelo que Ele pode operar, pelo milagre que Ele pode. Não, nós viemos para prestar culto, para se reunir no nome de Jesus, né? Agora, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, se Deus preparar, se Deus abençoar, se Deus prover nas nossas vidas, glória a Deus por isso. Ele continua sendo Deus, né? Então, nós estamos aqui hoje falando assim sobre a palavra de Deus aqui registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que o evangelista escreve assim, ó: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, as coisas corretas, né? As coisas que são de Deus, as coisas que são boas,
porque tudo que Deus faz é bom. Inclusive, você que está aí assistindo aí, você é fruto de Deus, né? Mesmo que você talvez seja uma pessoa, vai assistir no futuro, uma pessoa ateu, uma pessoa ateia, né? Você é criação de Deus, né? Não sei qual em que você acredita, né? Se você acredita na teoria da evolução ou do criacionismo, né? Se você acreditar na teoria da evolução, na teoria de Charles Darwin lá, né? Que o homem evoluiu, aí é o direito teu. Nós, porém, cremos não é nem teoria, no fato, do criacionismo, daquilo que Deus criou, né? Então, o evangelista está falando que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentadas, né? Eu quero abrir a oportunidade também ao Luiz, para o Luiz falar um pouquinho sobre o que ele entende sobre o que é reino de Deus e a sua justiça, né? Fica à vontade, Luiz. Pastor, como a palavra de Deus ali, ela fala de prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Ele fala aqui que a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus. Eu faço uma pergunta e deixo essa pergunta para vocês. Você está vivendo o reino de Deus hoje? Porque João Batista, quando ele chegou, ele falava: arrependei-vos porque é chegado. Já chegou, é chegado o reino de Deus. Nós temos que viver o reino de Deus. Será que você está vivendo o reino de Deus? O reino de Deus, a palavra nos diz que é você melhor dar do que receber. É tomar um tapa na cara e você virar outra face. Isso Verdade. É viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é viver contrário do que o mundo diz para você viver. Viver o reino de Deus é viver o que Jesus viveu aqui. É fazer aquilo que Jesus fez, é andar, é seguir a Jesus. E quando nós falamos em seguir a Jesus, é pisar nas pisadas que Jesus pisou, é falar aquilo que Jesus falou, é fazer aquilo que ele fazia. E se ele não fizesse aquilo, é não fazer aquilo. Até porque, Luiz, quem segue ao reino de Deus, serve ao reino de Deus, segue a Jesus, ele é uma nova criatura, né? Talvez você vai assistir essa live em outra oportunidade, ou mais tarde, ou amanhã, não sei, mas aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quando é que você que está assistindo, ou vai assistir, ou vai compartilhar, se você puder compartilhar, por favor, compartilha, né? Vai querer decidir ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, aquele que serve, estamos falando sobre o reino de Deus, aquele que está em Cristo, serve a Cristo, está inserido no reino de Deus, está buscando o reino de Deus, ele é uma nova criatura. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, servir o reino é um motivo de alegria, um motivo de felicidade, né? Um motivo de gratidão, de bênção, né? Aqueles que servem ao reino, que são do reino, são pessoas, né, diferentes, são pessoas curadas, são pessoas libertas, são pessoas que o seu coração é um coração puro, renovado, né? É um coração de uma pessoa completamente restaurada. Uma nova criatura, né, Luiz? Uma nova criatura. Então, o que você está esperando para ser uma nova criatura, né? O que você está esperando para fazer parte do reino de Deus? E o pastor, né, falou bem de uma nova criatura, porque Jesus uma vez estava falando com Nicodemos e ele falou que aquele que não nascer de novo não poderá herdar o reino de Deus. É nascer de novo. E se você for ver, Nicodemos era um religioso, ele era um fariseu devoto, ele era membro do Sidério, ele era uma pessoa assim conhecedora das Escrituras e ele cria que Jesus tinha vindo de Deus. Então esse Nicodemos, ele era uma pessoa, ele era totalmente informado, né? Mas ele queria nascer de novo, né? E ele chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que hei de fazer para nascer de novo?
Aí ele perguntou, né? Poderia eu, já sendo um homem velho, porventura voltar no ventre da minha mãe para nascer de nome de Jesus? Não, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Ser uma nova criatura, fazer parte do reino. O ano já está terminando e você, mais um ano da sua vida, né, está passando em branco, sem mudança nenhuma, e você tem a esperança de ter uma vida nova, de recomeçar, de ser uma pessoa inserida, uma pessoa do reino de Deus, né? Nós estamos aqui baseados no que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que também era um homem que não fazia parte do reino. Mateus era um publicano cobrador de imposto, né? E o Senhor Jesus, ele passou lá aquele dia, encontrou Mateus e falou assim: não, você não vai mais ser cobrador de imposto, você vai ser meu discípulo, né? Então, o evangelista também, Lucas, ele escreveu no capítulo 19 a respeito de Zaqueu. Zaqueu também, que era outro que tinha curiosidade de seguir Jesus, curiosidade de entrar no reino. Publicano também, né? Um homem de pequena estatura, não só uma pequena estatura corporal, física, mas também uma pequenez espiritual muito grande, né? Era uma pessoa também que tinha uma pequenez espiritual muito grande. Mas ele tinha um diferencial. Ele tinha o quê? Ele desejava conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava passando por ali e ele fez o quê? Subiu numa figueira brava, né? Subiu, Jesus passou embaixo daquela figueira e falou assim: o Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus gostoso na sua casa. Então, outro fato também, Luiz, quando nós vimos ali na Bíblia Sagrada, nós vemos na Bíblia Sagrada os primeiros discípulos de Cristo, né, que depois foram ordenados apóstolos, mas Pedro e André, o irmão dele, e também João e Tiago, os filhos de Zebedeu, conhecidos como os filhos do trovão, eles estavam onde? Pescando. Jesus passou na margem daquele lago de Genezaré e fala assim: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz o que, Luiz? Que eles deixando tudo, o seguiram, né, Luiz? Eles deixaram tudo para trás. Ali, quando o pastor falou do aquele publicano, Zaqueu, uma coisa que me chamou a atenção ali dessa palavra, que todas as dificuldades de Zaqueu para se encontrar com Cristo, a multidão o rodeava, ele era de baixa estatura e ele não conseguia chegar a Cristo, mas ele tinha um desejo de chegar a Cristo. E ali tinha uma videira, aonde ele podia subir, só que essa videira era uma videira brava, era uma dificuldade dele subir. Ele pegou, mesmo na dificuldade, ele achou um jeito de chegar até Jesus e ele subiu na videira brava. O que é hoje a videira brava para você? Qual que é a tua dificuldade para chegar a Cristo? O Zaqueu rompeu isso, ele subiu, mesmo sendo uma videira brava, às vezes com cheio de espinho. Não conheço muito sobre árvores. Uma figueira brava. Uma figueira brava, quer dizer. Então, ele subiu, não se importou com essa dificuldade, ele subiu e Jesus foi ao encontro, e Jesus passou por ali. Então, ele teve um encontro com Cristo. Qual que tem sido a sua dificuldade para chegar até Cristo? Rompa isso, tire seja um rótulo, seja aquilo que for que te impede de vir até a casa do Senhor, até a igreja, de conhecer a Cristo verdadeiramente. Que isso seja quebrado hoje em nome de Jesus, que você tenha um encontro com Cristo, assim como Zaqueu, um publicano, pecador. Jesus foi até a casa dele. Jesus, ele quer conhecer você. Jesus, ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, ele não é simplesmente alguém que veio para condenar, mas ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar os pecadores que haviam se perdido. Ele veio para te salvar. Então rompa isso e tenha um encontro com Jesus. E muitas vezes, Luiz, nós estávamos assim presos, né, a uma religiosidade, né, que talvez até hereditária. Eu sou de tal religião. Mas por que você é? Não, eu sou
porque o meu tataravô já era, o meu avô já era, então talvez você está preso a uma religiosidade pagã vã, né? E Deus, ele não nos chamou para viver, né, um hereditarismo religioso, né, um rótulo religioso. Deus nos chama para ser salvos em Cristo, né? E o que adianta também a gente carregar uma capa religiosa, né? E de qualquer maneira também, né? Será que a tua religião está adiantando? Será que a tua religião mudou o seu caráter, a sua personalidade, até o seu temperamento? A tua religião mudou o teu temperamento, o teu caráter, os teus hábitos? A tua religião está mudando isso? Não está. Sabe por quê? Porque ela não te combate, ela não te confronta. A tua religião não te confronta hoje, entendeu? E o Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho confronta os nossos pecados. O Evangelho, ele confronta os nossos hábitos. O Evangelho, o Espírito Santo, ele nos confronta. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, ele dirige os nossos pensamentos. Ele fala conosco. Quando a gente erra, ele fala: opa, está errado. Agora, a tua religião tem te mudado? Tem te confrontado? O Senhor Jesus falou assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você está aí, ó, assistindo, ou outras pessoas vão assistir no futuro esse vídeo, meu e do Luiz Fernando, que é um jovem aqui da nossa igreja aqui, um jovem abençoado, né? E eu estou falando para você buscar o reino de Deus. Reino de Deus, né? O teu costume, o teu hábito tem te confrontado, né? Quando talvez você é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica e se embriaga, né? Depois a tua religião te confronta, ou você acha que está tudo normal? E pastor, sim. Você vê que isso, dessa religiosidade, às vezes que se atua, aquilo que você crê, aquilo que você acredita não confronta você. Talvez você tenha vivido no comodismo e aquilo que você faz, você às vezes não se sente mal por fazer aquilo que na verdade é errado. Às vezes você está vivendo uma versão de você mesmo, uma versão daquilo que você gosta, uma versão daquilo que para você é certo, e não do que é certo para Deus, o que é verdadeiramente correto. Então, às vezes as pessoas elas entram debaixo de um rótulo de religião na qual elas estão conforme, a qual aquilo ali não vai confrontar a vida delas. É verdade. Então, pessoal, nós estamos aqui falando sobre o reino, né? Até o Luiz, ele falou alguma coisa a respeito do livro de Gênesis, o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia, embora os estudos talvez digam que não é o livro, ou dizem que não é o livro mais antigo da Bíblia, mas quando se fala do livro mais antigo da Bíblia, se refere ao livro de Jó, né? Mas o primeiro livro da Bíblia, né, que contém os seus 66 livros, né, Luiz? Isso. Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, né? No livro da criação fala que Deus criou o homem, a mulher, tudo, né? Isso. Criou o homem e a mulher. E aí o homem, ele nasceu para liderar. O homem nasceu para ser um líder ali naquele jardim chamado Éden. Isso, né? Para cultivar e lavrar o jardim. Cultivar, lavrar, coordenar. Ele nasceu para ser um líder. Ele nasceu para viver uma vida feliz, uma legítima, sem experimentar a morte. Mas aí a Bíblia diz que ele fez o quê, Luiz? Ele pecou e foi destituído da glória de Deus, né? Ele pecou, a mulher pecou, enganados ali pela serpente, a Bíblia diz, né? Que é uma tipologia, o próprio Satanás em pessoa, né? Camuflado ali através da... Pecou, e aí ele passou a o quê? Experimentar o quê? A morte. E Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo fala assim: porque o salário do pecado é a morte, né? Então,
Você tem buscado o reino de Deus? Você é uma pessoa voltada para o reino de Deus? Ou você está apenas usando uma capa, uma identificação? Eu lembro que quando as pessoas vão às festas ou aos grandes eventos, talvez eles recebem ali uma identificação, um carimbo ali na sua mão, uma pulseira, para identificar que ele pagou para entrar naquele lugar, naquele evento, E quem sabe você que vai assistir um dia esse vídeo, você apenas está com uma identificação que faz parte do reino, mas talvez você não é do reino. E Jesus está te convidando hoje para fazer parte do reino. Ele fala assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual que é as demais coisas? Principalmente, sabe qual? Principalmente a paz, a transformação, um lar abençoado, uma casa. Porque, queridos, o dinheiro, ele pode promover muitas coisas, regalias, passeios, viagens. O dinheiro pode proporcionar uma casa boa, um carro bom, Você pode ter as pessoas que você quiser do teu lado, pode ter conforto, mas o dinheiro não garante salvação. Não, o que garante salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, em outra passagem, a Bíblia fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, talvez um dia você vá assistir isso aí, E o que adianta você se esforçar tanto, você lutar tanto pelos seus objetivos de vida, e você perder a sua alma, você terminar a sua carreira com uma carreira derrotada? Você só vai ser uma pessoa completo, se você aceitar Jesus como teu Salvador, se você entregar a sua vida para Jesus. Senão nunca nós seremos completos sem Jesus. E todos nós temos a certeza de uma coisa: da vida eterna. Todos nós vamos ter a vida eterna. Uns vão passar a vida eterna no inferno, e outros vão passar a vida eterna no céu. E o que a Bíblia diz? Que para a gente passar a nossa vida eterna no céu, nós temos que andar por um caminho, sabe como? Estreito. Sabe como? Por um caminho apertado, por uma porta estreita. Não é assim não, queridos, liberal, a porta tudo extrapolada. Talvez você está congregando numa igreja aí que você pode beber, traz o teu dízimo e bebe, fica à vontade. Pode prostituir, trair a tua esposa, trair o teu esposo, pode se embriagar, tomar um vinhozinho, tomar uma cerveja, A tua igreja não prega contra o pecado, não prega que isso não é certo. A tua igreja não prega que o caminho é apertado, não, que a porta é estreita, Você quer viver uma vida light? Viva uma vida light, viva uma vida sossegada, Luiz? Agora, se você conheceu o Evangelho, você vai perceber, primeiro, para ser crente não é fácil não. É por isso que os bailão estão lotados e as igrejas, a maioria delas estão vazias, Existe aí as pseudos igrejas que estão assim superlotadas, porque muitas delas, não é generalizando, não estão interessadas na salvação do povo, mas estão interessados no dinheiro, literalmente no dinheiro, no dízimo, na oferta do fulano, do Bertano, E talvez você está fazendo parte de um reino desse, um reino humano, porque reino de Deus não é. Então, a Bíblia Sagrada está falando assim: busca primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas, Luiz? É verdade, pastor, que nós falamos aqui sobre tanto da religiosidade, falando das riquezas, que muitas pessoas colocam sua prioridade nas riquezas nesse mundo. A palavra de Deus diz que aquele que ama o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Quando você coloca a sua prioridade no dinheiro, então
infelizmente, todos os males virão sobre essa vida, porque ele é a raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males. E falando um pouco de todo esse tema, dando uma resumida desse tema que falamos, lá em Mateus 19, fala de um jovem rico, um jovem que chegou a Jesus falando assim, bom mestre. Chegou em Jesus já falando bom mestre, e Jesus já repreendeu ele na hora, falou, não há um só bom que é Deus. Porque ele sabia que esse homem, esse jovem, ele achava que ele estava vivendo uma vida certa. Ele estava vivendo, na verdade, um rótulo religioso. Jesus perguntou, o jovem perguntou para Jesus, o que hei de fazer para herdar o reino de Deus? E aí Jesus falou, segue os mandamentos, que é amar ao próximo, não mentir, todos os mandamentos, você sabe, os 10 mandamentos. Então Jesus falou para ele pegar e vender tudo que é dele, para que se ele quisesse mesmo herdar o reino dos céus, ele tinha que vender tudo o que ele tinha. E ele era um homem rico, ele era um homem que tinha tudo, e ele também seguia um padrão, ele seguia algumas coisas, tipo um livro de regras. Respeitava os mandamentos, né? Vivia um livro de regras, mas não é simplesmente fazer isso. Isso simplesmente é religiosidade. E ele tinha acima de Deus o seu dinheiro, porque ele não quis vender, ele saiu dali triste. Ele saiu e ele não vendeu suas prioridades. A palavra de Deus diz que ele saiu triste dali. Por quê? Porque o dinheiro estava acima do reino de Deus, estava acima de Jesus, do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Então que esse rótulo religioso seja quebrado, que esse livro de regras, muita gente chega em mim, eu já conheci muitos jovens, muitos chegam em mim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é simplesmente você não pode, a gente não faz porque é um livro de regras, a gente faz por amor, porque Jesus morreu por mim e por você numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós fomos livres do pecado, que as pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado. É uma mentira que o diabo conta desde Gênesis. Ele conta essa mentira, pastor, desde Gênesis para Eva, quando ele falou para Eva assim, é assim que Deus te disse, não comerás da árvore do fruto do bem e do mal? E daí a Eva falou, sim, não comereis da fruta do conhecimento do bem e do mal, e quando nós comemos morreremos. Então o diabo mentiu e falou, não morrerás, mas vocês serão que nem Deus, e poderão conhecer o que é bem e o que é mal. Através da soberba, através da presunção, das astúcias ciladas do diabo, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Fabiano Martinelli, que é uma pessoa também que tem um testemunho, está assistindo a gente aí, tem um testemunho gigante para contar, esse rapaz, né? Meu amigo, se eu não estiver enganado, da igreja Nazareno, né? Aqui são nossos vizinhos aqui na região do Braga, uma igreja excelente, viu? Se você mora aí perto da Nazareno, vai congregar na Nazareno. Inclusive, queridos, nós estamos vivendo uma época que muitos de nós, estou falando nós pastores mesmo, não estamos mais defendendo o reino. Estamos falando, nós não podemos sair do tema. Nós não estamos mais defendendo o reino. Nós estamos defendendo a placa da nossa denominação. A placa da nossa denominação. Placa denominacional, né? E ao invés da gente defender, eu tenho um negócio que me entristece muito, né? Eu sei que aqui na nossa cidade tem um conselho de pastor, chama Compass. Um dia, se Deus quiser e permitir, eu vou estar indo lá participar dessa reunião. Mas antigamente, aí uns 10, 20 anos atrás, quando as igrejas evangélicas da nossa natureza, porque primeiro as pessoas nos chamavam de protestantes, depois as pessoas, o mundo passou a nos chamar de evangélicos, né? Ou seja, de crentes. Depois o mundo passou a nos chamar de evangélico, e agora a igreja está sendo rotulada como o povo gospel, né? Hoje em dia, meus irmãos, está até vergonhoso, né? Porque o povo está confundindo liberdade com libertinagem, né? E presunção. Hoje nós, até agora, nós estamos aqui não sei quantos minutos de live aqui, e até agora nós não falamos ainda sequer da igreja que nós somos, porque nós não estamos aqui para defender a nossa placa do ministério que nós congregamos e amamos. Eu amo esse ministério, eu congrego aqui, mas até agora eu não citei o nome ainda da igreja que eu congrego, porque nós estamos falando sobre reino.
Reino de Deus. Nós não estamos falando sobre a igreja A, B, C, D, ou E, ou F. Nós estamos falando sobre reino de Deus. Nós estamos falando sobre a ordem de Jesus que deu para nós aqui nos evangelhos. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, hoje nós vivemos um tempo os dias trabalhosos, os dias que nós encontraremos homens irrepreensíveis, de dura serviço, coração duro, obstinado. A palavra obstinado quer dizer teimoso, obstinado, né? Então, o evangelho tem sim crescido, sido pregado. Ontem eu estava ouvindo um dos maiores pré-tribulacionistas que existe no Brasil, pregando, né? E ele falando que na Bíblia Sagrada existe mais de 2.000 profecias e apenas 20 profecias que não se cumpriram ainda. 20, né? Olha, se você olhar os tempos das dispensações, nós estamos na dispensação da graça, né? A próxima está aí para frente aí, né? A volta de Jesus está tão perto, e às vezes a gente está se matando para defender a placa, para defender isso, não porque a igreja boa é aquela que tem 100 anos, não a outra igreja é a melhor porque pega os crentes das outras igrejas e batiza de novo nas águas, né? Não, aquela lá que é a igreja velha. Queridos, vamos defender o reino, vamos parar de defender as placas. Bom seria se essa cidade aqui que nós moramos, São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba, fosse nós, o reino, fôssemos mais unidos, que quando uma igreja qualquer marcasse uma festa, um congresso, que houvesse a distribuição de cartas convite aqui, e nós, os outros, pastor, estou falando de mim mesmo, nós fôssemos visitar os nossos irmãos amigos. Agora hoje a gente não visita ninguém, sabe por quê? Tem medo de perder o membro para outra igreja, tem medo de apresentar os empresários que congregam nas nossas igrejas, porque o dízimo é alto, entendeu? Vamos buscar o reino. Você que vai assistir isso aí, que é pastor, que é obreiro, que é pastora, que é missionário, vamos buscar o reino. Na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 6, parece que é o versículo 12, confere lá depois, Paulo, ele está escrevendo ali, ele não está falando para nós assim, ó, vamos brigar contra as igrejas, vamos brigar contra o fulano, contra o ciclano, contra o outro irmão. Não, ele está falando assim que a nossa luta, queridos, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão, não é contra a igreja fulano de tal, não é contra a igreja que tem 200 anos, não é contra a igreja que tem 3 anos, não é contra a igreja igual a nossa que tem 2 anos, né? É contra os principados, as potestades, as hostes espirituais do inferno que habitam nas regiões celestiais. Glória a Deus. Eu creio sim que Jesus ainda não veio, porque a igreja precisa pregar muito mais. Eu acredito nisso, né? Porque está escrito que quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Eu acredito, mas um dos motivos também ainda da volta de Jesus não ter acontecido é a nossa desunião, é as divisões ministeriais, viu? Divisão ministerial, né? Indaga o teu pastor, vamos convidar o fulano de tal para vir aqui dar uns glória a Deus, e veja a reação do teu pastor, né? Quando nós somos bem alimentados, e nós somos obedientes e não obstinados, nós temos prazer de congregar, prazer. Agora, quando nós somos insubordinados, desobedientes, irrepreensíveis, o que vai sobrar para a gente, meus irmãos? Nós estamos falando aqui do reino, o reino de Deus, da união, né? E às vezes eu fico olhando para o evento que acontece aqui na nossa cidade, uma vez por ano, a Marcha para Jesus. De vez em quando eu vou lá. Felizmente na última eu não pude ir, mas a Marcha para Jesus, eu fico analisando que em São José dos Pinhais nós somos quase 400 mil habitantes, 300 não sei o que, né? Não sei quanto que está mais ou menos aí a estatística aí hoje, mas aí a gente sai para a Marcha para Jesus, 2, 3 mil pessoas aí, né? Não sei quantas mil pessoas, mas nós tínhamos condições de levar para a Marcha para Jesus aí 100 mil pessoas, 200 mil, 150 mil, mas aonde está o reino?
Que reino que nós estamos vivendo? Que reino que nós estamos compartilhando, enxergando? Entendeu, meus irmãos? Então, nós estamos aqui baseados em Mateus 6,33, que Jesus fala assim para nós: busca primeiro o reino. O reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Me parece que tem uns irmãos lá de Portugal, Comunidade Cristã Base, se eu não estiver enganado, nosso irmão Clemilson está assistindo, né? Deus abençoa, Clemilson. Fabiano, Martinelli, Rodriguinho, Machiori, que entrou, né? E se você quiser entrar aí e compartilhar e ouvir essa palavra, enfim, vai ficar registrado aí no Facebook também, né? Então, o que você está achando aí, Luiz? Uma benção. E simplesmente para finalizar o que o pastor falou, placa de igreja não salva, religião não salva, só Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então tenha que buscar o reino, Jesus, e não uma placa de igreja, e não um rótulo de igreja. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, né? Você que vai assistir esse vídeo, que assistiu, que está assistindo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Essas palavras foram feitas por um carcereiro, né, que teve os presos que estavam ao seu cuidado libertos das cadeias, e ele tentou se matar porque o ofício dele não foi cumprido com perfeição. Aí os discípulos de Jesus, eles falaram: não mata não, que ninguém fugiu, está todo mundo aqui, né? Aí ele falou assim: viu, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí os discípulos de Jesus falaram assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez você está vendo esse vídeo, ou vai ver, ou vai assistir em outro momento, algum momento você está passando por diversas lutas e adversidades. Talvez você está assistindo, está passando por diversas adversidades, lutas. Glória a Deus por isso, né? Porque no Evangelho não está escrito que a nossa vida seria apenas sorrir, mas que seria luta, sofrimento, aflição. João 16,33, nesse mundo vocês teriam muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo, para a sua vida. Que Deus conforte seu coração, Deus abençoa. Eu preguei uma mensagem esses dias aqui na igreja, que ninguém pode menosprezar o tamanho da sua cruz. É evidente que uns têm a cruz um pouco mais pesada, outros têm a cruz um pouco mais leve, mas ninguém pode prejulgar o peso da cruz de ninguém. Se a tua cruz é pesada para você, para mim ela pode ser leve, mas eu não posso menosprezar o peso da tua cruz. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. No livro de Josué, profeta, sucessor de Moisés, né? No primeiro capítulo, nos primeiros versículos ali aparece Deus falando para Josué: sabe o que? Tem bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, não te pasme, nem te espante. Bom ânimo, é isso que Deus quer para você, bom ânimo. Deus vem aqui através das nossas vidas, mas o jovem Luiz, desejar para você bom ânimo. Tenha bom ânimo, tá bom? Tenha bom ânimo. Luta aí, enfrenta a tempestade. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos os discípulos dentro de um barco lutando contra o que? Uma tempestade, um vento. Lutando contra um vendaval. Aí aparece Jesus e fala assim: cala-te, vento, aquieta-te, tempestade. Aí a Bíblia diz que o mar se acalmou, o vento foi embora, a tempestade cessou, e depois houve o que? Bonança. Então, para a tua vida tem bênção, não é só esse deserto que você está passando, não. Essa luta, para a tua vida tem bênção, tem bonança, tem vitória. Nós estamos aqui para profetizar que esse deserto vai passar,
esse deserto vai terminar. Estamos aqui para dizer que Jesus está vendo a tua luta, a tua dificuldade. Jesus está vendo o vendaval que você está passando. Jesus está vendo a tua aflição, e Ele vai mandar um socorro bem presente na hora da angústia. Enquanto o Luiz vai falar, eu vou procurar o texto que fala isso aí. Nessa palavra que os discípulos estavam ali no barco, o incrível é que Jesus estava ali no barco, no mesmo barco do que os discípulos, e Jesus estava dormindo ali. Jesus estava dormindo no barco, então a tempestade se levantou, mas eles ficaram apavorados com aquela tempestade e acordaram Jesus e falando: não importa-te a ti que nós perecemos. E o incrível é que muitas vezes em nossas vidas a gente está ali, somos já crentes em Cristo Jesus, e muitas vezes a tempestade se levanta, e muitas vezes a gente fica apavorado, mas a palavra que eu tenho para você é: tenha fé. Porque ontem mesmo eu estava lendo a palavra que fala de José que foi vendido pelos seus irmãos. Nossa, a história de José é incrível, eu não vou me alongar contando a história dele, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi ao cárcere, foi preso, caluniado, ele foi difamado, ele passou por muitos perrengues, mas Deus tinha um propósito na vida dele. A tempestade muitas vezes se levanta contra a sua vida, mas Deus, ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. Então não despreze o deserto ou a tempestade que se levanta contra você, porque Deus, ele tem um propósito sobre a sua vida. Olha o que Deus fala para nós na sua palavra, para você que está assistindo. Salmo 46, versículo 1 a seguir, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está passando angústia? Deus é o teu socorro. Tá enfermo? Deus é o teu socorro. Está passando luta na tua vida material? Deus é o teu socorro. E o versículo 2 fala assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se percam a braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está contigo. Deus é o teu ajudador, Ele vai te socorrer. A esperança do reino, a esperança da igreja, ela já morreu, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ela ressuscitou. Sabe quem que é a tua esperança? Não é o teu vizinho da esquina, a tua esperança não é o teu confidente, a tua esperança não é a tua manicure que você confidencia com ela as tuas lutas que você passa dentro da tua casa. A tua esperança não é o teu cabeleireiro, que é o teu confidente. A tua esperança não é o teu terapeuta, a tua terapeuta, o teu psicólogo, o teu psiquiatra. A tua esperança não é o teu clínico geral. A tua esperança, o nome de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a tua esperança. Então nós estamos aqui hoje para te convidar para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não te chamou para pregar placa de igreja, Jesus não te chamou para pregar ministérios, Jesus não te chamou para ser um cambista na porta dos templos. Jesus te chamou para ser um profeta, um pregador. Estamos com a nossa, agora sim, nós estamos com a nossa, Então, prega o reino. Mateus 6:33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bom, queridos? Se você ainda não tem uma igreja evangélica ainda, não faz parte do reino, se você ainda não congrega em nenhuma igreja, nós te convidamos para estar aqui conosco hoje, na Igreja Evangélica Israel, tá bom? Você talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, O culto aqui começa às 8 horas da noite. Hoje é feriado, né, Luiz? Hoje é feriado. Hoje é feriado, tem algumas pessoas por aí viajando,
né? Que Deus abençoe os irmãos nossos também que estão viajando, no nome de Jesus. Mas nós, a igreja do Senhor, estaremos aqui. E a Bíblia é categórica. Toda a Bíblia é categórica. Mas em especial uma palavra que está escrita que fala assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Especial uma palavra que Jesus falou assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, se você ainda não serve a Deus, não está inserido no reino, não tem certeza da tua salvação, venha congregar conosco hoje, né? Ou se não houver culto aí no local que você congrega, venha dar uns glória a Deus aí conosco hoje às 20 horas, né? Não se esqueça.